Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do meu canal. Onde quer que você esteja assistindo aí ao redor do país, seja na região Nordeste, Norte, Sul, Sudeste, qualquer região do país ou até fora do país, seja muito bem-vindo. Nós estamos iniciando aqui mais uma aula do meu canal. Você que está assistindo aí da sua Smart TV, do seu computador, do seu celular, seja muito bem-vindo e eu espero que você esteja bem e animado aí do outro lado da telinha, para a gente começar com o pé direito aqui a nossa aula de hoje. Beleza? Pessoal, o nosso tema de hoje é o seguinte: como calcular a infiltração de água no solo utilizando o método Green Empty. Quando a gente fala esse tema, você já subentende o seguinte: se nós vamos utilizar o método Green Empty, quer dizer que existem outros métodos, né? Senão não precisaria nem citar o método Green Empty, né? Só ia calcular a infiltração de água no solo e ponto, né? Mas não, existem diversos métodos de infiltração da água no solo, e um desses métodos mais conhecidos é o método de Green Empty, tá? Inclusive é um dos mais complexos ali para a gente avaliar e aplicar ele na prática, por isso que essa aula aqui é fundamental para você absorver esse conhecimento aqui em 40 minutinhos aqui, que vai te otimizar demais aí, né, o seu estudo, tá? Se você for pegar um livro para estudar Green Empty, referências, provavelmente você vai demorar muito mais tempo, tá? Então fica comigo que você vai sair dessa aula aqui, assim, conhecendo de cabo a rabo e aplicando aí na prática os métodos de infiltração, no caso aqui o método de Green Empty. Beleza? Então, pessoal, eu queria, antes da gente iniciar efetivamente, me apresentar para vocês. Eu sei que tem gente que já me conhece aqui de longa data, de outros vídeos, de aulas, de cursos, treinamentos, ou pessoalmente, mas tem gente que está chegando hoje e não me conhece ainda, então, muito prazer, meu nome é José Costa, eu sou engenheiro civil, sou mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais pela Unicamp, atuo no mercado já há 14 anos, estou indo aí para o meu 15º ano de atuação prática, sempre na área de projetos, consultorias de drenagem, hidrologia, micro, macro, modelagem, por aí vai. E ao longo desses 3 últimos anos, eu comecei a compartilhar parte do meu conhecimento aqui na internet, através das redes sociais, do YouTube, do Facebook, do Instagram, do LinkedIn, do Telegram e outras redes que eu estou aqui, basicamente fazendo essa contribuição aí para o nossa comunidade de engenheiros, arquitetos, né, profissionais que atuam nessa área aí de drenagem, tá? E nesses 3 anos nós fizemos aí muitas ações, né, visando sempre fazer com que você que está do outro lado da telinha aí domine a drenagem, atue nesse mercado com segurança, com excelência, fature 10 mil reais ou mais com projetos e consultorias nessa área. Então, nosso objetivo é esse, né, fazer com que você domine a drenagem urbana, atue no mercado, fature 10 mil reais ou mais com os seus projetos e consultorias, certo? Então, pessoal, olha só, nós já fizemos aí aulas aqui no YouTube, apostilas, planilhas, nós já fizemos treinamentos pagos, nós temos hoje uma plataforma de treinamentos, né? Onde nós temos uma caminhada profissional, nós temos a nossa pós-graduação 100% focada na drenagem, né? E nós temos o nosso site /blog com diversos artigos ali gratuitos para você estudar, se aprofundar, salvar no seu computador, imprimir, né? Então lá nós temos diversos artigos que vão te dar um aprofundamento maior nessa área de drenagem. Nós temos também diversos mini cursos que nós já fizemos aí ao longo desses 3 anos, né? Então, vira e mexe, nós organizamos aí um novo mini curso. E falando em mini curso, nós teremos a nossa próxima edição desse mini curso de drenagem urbana, que é 100% gratuito, composto por 4 aulas, que vai começar no dia 1 de julho. Né? Então, nós teremos aula aí no dia 1, no dia 3, no dia 5 e no dia 8. Segunda, quarta, sexta e a próxima segunda, tá? Então, se você quiser participar conosco, link está na descrição desse vídeo. Você fazendo a sua inscrição, nós enviamos para você todo o material pedagógico desse mini curso, né? Todos os materiais auxiliares, planilhas, apostilas, PDFs, artigos que nós vamos utilizar nesse mini curso para você estar 100% aí focado conosco nessa jornada de 4 encontros
ao vivo, online e gratuitos, né? Fazendo com que você realmente avance nessa escada, né, de conhecimento técnico, domine a drenagem, fature R$ 10.000 com projetos e consultorias aí nessa área. Nós temos o cronograma aqui nessa página, onde o link está na descrição, e você vai ter direito também a um certificado de 8 horas, tá? Então, você participando conosco aí, ao longo das 4 aulas, você vai ter direito a 8 horas aí de certificado, ok? Então, pessoal, o link na descrição, faça aí a sua inscrição, garanta aí a sua vaga para você estar conosco nessa jornada aí, que nós vamos iniciar no dia 1 de julho, numa segunda-feira, beleza? Pessoal, então, para a gente iniciar com tudo, já deixa o seu like nesse vídeo para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante para outros engenheiros, outros estudantes, outros arquitetos, técnicos na área, para que ele possa apresentar esse vídeo para outros profissionais que também estão precisando, né, desse conhecimento mais prático e brutalmente didático. Deixa o seu like, se você conhece aí 2, 3 colegas, já clique em compartilhar, manda esse conteúdo para a galera e não se esqueça de se inscrever no canal, porque, pessoal, olha só, nós temos aqui mais de quase 20 mil inscritos aqui no canal, né? E, basicamente, pessoal, esse é um canal que, na parte de drenagem, é grande, mas dentro do YouTube, né, nós somos ali quem na fila do pão, né? Então, nós temos canais aí com milhões de seguidores inscritos. Então, não se esqueça de se inscrever para você garantir que você vai ser notificado, vai ver outros vídeos, vai estar por dentro e atualizado aí nessa área. Beleza, pessoal? Então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela com vocês, onde eu organizei aqui todo um roteiro, né, que eu vou passar aqui para vocês, e nesse roteiro você vai entender esse passo a passo aqui do método de Green Empty, né, e tudo que nós vamos desenvolver aqui nessa aula. Ok? Deixa eu dar um zoom aqui para a gente ver melhor. Então, olha só, pessoal, deixa eu só ver se eu consigo mobilizar essa figura para cá. Isso, fica mais fácil. Beleza. Então, olha só. Primeira coisa, tá? Primeira coisa, antes da gente colocar aqui a mão na massa e entender todo esse método por dentro, tá? O que é um método de infiltração? Tá? Eu já faço esse questionamento para você. Por quê? Não adianta nada, pessoal, eu entrar aqui nessa aula e lotar vocês de conta, de equações, de fórmulas, se você não souber para que você vai utilizar isso, aonde você vai utilizar isso, o porquê existe esse método, por que a gente vai ver esse método, né? Você precisa ter esse background, esse fundo de tela aí da sua mente, né? Muito claro, tá? Por quê? Eu não sei você, mas na minha graduação eu já enchi vários cadernos ali de anotar coisa da lousa, sem saber se eu ia usar alguma vez na vida, sem saber se aquilo ia fazer sentido para mim ou não, sem entender aquele processo. Tá? Então, aqui, nas nossas aulas, a gente preza bastante por essa clareza, por esse nível de consciência que você precisa despertar aí. Tá? Então, assim, a gente vai ver todas as contas, um exemplo prático para consolidar esse conhecimento e tal. Vamos ver tudo isso. Mas antes disso, você precisa entender, né, o que é um método de infiltração. Isso é o básico. Isso é o básico. Tá? E olha só, quando a gente vai fazer algum projeto de drenagem, ok? Nós temos uma divisão muito clara na drenagem, tá? Então, nós temos a microdrenagem, nós temos a macrodrenagem, ok? A microdrenagem, que é composta aí pelas ruas, pelas sarjetas, bocas coletoras, rede de drenagem, ramal de ligação, PV, né? São esses dispositivos, são mais simples, tá? São mais simples, ok? Pelo menos na parte de cálculo, né? Eles são mais simples. Por que são mais simples? Porque, via de regra, vai ser aplicado o método racional para calcular a vazão de projeto, que é C vezes A, né, dividido por 3,6. Se as unidades ali forem C adimensional, intensidade de chuva milímetros por hora, A quilômetros quadrados, né, que é a nossa área de contribuição. Então, microdrenagem acaba sendo bem mais simplificado uma análise hidrológica, né, acaba se utilizando muito aí no mercado o método racional, ok? Agora, quando a gente vai para a macrodrenagem, nós temos alguns efeitos que são amplificados nesse tipo de projeto. Por exemplo, olha só, distribuição espacial da chuva, tá? Se eu for olhar aqui no quintal de casa, quando estiver chovendo,
você acha que vai ter muita diferença, né, do que está chovendo numa ponta do quintal para o outro quintal? Não, né? Porque é uma área pequena. Né? Então não vai ter muita diferença espacial do que está chovendo aqui e que está chovendo aqui, porque são pontos muito próximos. Tá? Agora, quando eu vou para a macrodrenagem, essa diferença espacial já começa a ficar mais latente. Por quê? Porque são bacias de 30, 40, 50 quilômetros quadrados. Então, às vezes, o que está chovendo lá na cabeceira da bacia nem está chovendo lá embaixo. Né? Às vezes está seco, tá sem chuva em outro ponto da bacia. Então, essa distribuição espacial da chuva começa a ganhar mais força, né? Começa a ganhar mais latência quando a gente aumenta essa área e parte para a área de macrodrenagem. Percebe? Por que eu estou falando isso? Para vocês terem clareza aqui. Nem tudo, né, que nós vemos ali na microdrenagem vai ser suficiente para a gente desenvolver projetos de macrodrenagem, porque na macrodrenagem nós temos efeitos ali que são amplificados, tá? E para que a gente consiga cobrir, né, esses efeitos no nosso cálculo, no nosso projeto, a gente começa a abrir um pouco o nosso leque de atuação e conhecer novos métodos, novas possibilidades que possam representar esses efeitos que são amplificados e latentes numa macrodrenagem, que não são tão percebíveis numa microdrenagem, e não são tão latentes, tão impactantes numa microdrenagem, percebe? Então, se nós estamos partindo para uma área macro, onde existem efeitos ali que não são cobertos, não são vistos para projeto de micro, né, esses efeitos vão precisar de novos métodos, novas técnicas, para que a gente possa caracterizar muito bem o nosso estudo e desenvolver um projeto de macro, né, cada vez mais assertivo, certo? Então, essa é uma introdução para inserir na sua cabeça o seguinte, que dentro dessa variedade de efeitos que vão acontecer na macrodrenagem, estudos maiores, né, nós temos ali também a questão da infiltração, tá? Então, perceba, para a microdrenagem, a gente trabalha com método racional, que nós utilizamos um Czinho, que é o coeficiente de runoff, que varia de 0 até 1. Quanto mais próximo de 0, mais permeável a bacia, mais próximo de 1, mais impermeável a bacia. Quando a gente vai desenvolver um estudo, um projeto de macrodrenagem, é mais comum nós trabalharmos, tá, com o método SCS, hidrograma unitário. Tá? E nesse método da construção do hidrograma, muitas vezes nós atuamos com o método de infiltração CN, Curve Number, tá? Esse é um dos métodos, né, que caracterizam a infiltração, que estimam essa infiltração no nosso projeto. Então, perceba, na microdrenagem eu estou dentro no meu casulo de método racional. Para a macrodrenagem eu já saí do método racional, já estou com o hidrograma unitário, já estou com o CN, o Curve Number, método de infiltração. Então, perceba que começa a ganhar mais corpo técnico, mais visão técnica, quando a gente começa a aumentar a nossa área de contribuição e a gente parte ali para uma macrodrenagem, ok? Então, o CN, que é um método, né, que é conhecido como CN ou Curve Number, né, ele é um dos métodos, ok? Existe ali também o método de infiltração, o método de Orton, né, que é um outro método que nós conseguimos, inclusive, fazer um ensaio de infiltração numa bacia e retirar esses dados de infiltração e abastecer o método de Orton, tá? Existe o método de Green-Empty, que é o método que a gente vai ver aqui hoje, ok? E por que é importante conhecer esses métodos? Porque nós estamos partindo para uma área de macro, onde nós temos mais complexidade. E simplesmente o coeficiente de runoff não vai representar toda essa complexidade que nós temos numa macrodrenagem, muitas vezes. Então é importante que você aprenda esses novos métodos para que você consiga construir o seu modelo hidrológico de forma mais assertiva, tá? Tudo passa, pessoal, por uma visão de balanço hídrico, tá? É como se fosse um sistema. Imagine um caixa, né, de uma empresa. Entra uma renda, né, entra ali um faturamento, só que tem os custos operacionais, tem os custos diretos, indiretos, despesas, tem imposto, né, tem Prolabore e sai ali o lucro, né, como se fosse um balanço ali,
né, financeiro, nós temos algo similar nos nossos estudos hidrológicos, só que você tira o financeiro e coloca água, né? Então, no seu estudo de macrodrenagem, vai ter uma entrada de água, que é a chuva, né? Essa chuva, ela pode já evaporar na queda, parte dela, ela pode ser interceptada pela folhagem, ela pode infiltrar no solo, né? Agora, esses fenômenos, né, são complementados, né, também pelo escoamento superficial direto, que para o nosso estudo de macrodrenagem é muito importante. Qual que é a vazão que eu vou ter ali, né? Então, é um balanço hídrico, percebe? A chuva é uma entrada, nós temos ali algumas perdas de infiltração, de interceptação, de evaporação. Nós temos uma saída do sistema que é o escoamento superficial direto. Tá? Então, essa visão de sistema só ficar clara para vocês. Tá? Nosso ciclo hidrológico, né, acaba sendo esse sistema de entradas, perdas e saídas. Entradas, perdas e saídas. Ok? Então, quando a gente fala de perdas, né, como infiltração, como evaporação, não é que essa água vai sumir do sistema, né? É que ela vai ter um caminho diferente do escoamento superficial direto. Por exemplo, a água que evaporou, ela vai formar de novo novas nuvens, vai chover de novo, então ela está dentro do ciclo, ok? Só que ela pode ter destinos diferentes, como é o caso da infiltração. Então, se choveu numa área permeável, a chance é que a gente tenha bastante infiltração. Agora, chegamos no ponto, então, importante. Como equacionar isso? Como calcular essa infiltração na bacia? Como que a gente vai conseguir determinar qual que vai ser essa lâmina que está infiltrando no solo, para que a gente consiga construir hidrogramas, né, para projetos de macrodrenagem de forma mais assertiva, contabilizando que, olha, não foi tudo que choveu que escoou, teve uma parte que infiltrou. Qual foi essa parte que infiltrou? Quando você vai desenvolver esse balanço hídrico no seu projeto, no seu hidrograma, você vai precisar responder essa pergunta. Quanto que infiltrou? Né? Qual que é a estimativa de infiltração? E aí, quando nós chegamos nessa pergunta, que é extremamente necessária para você que vai desenvolver um projeto de drenagem urbana, de macrodrenagem, uma consultoria, uma modelagem, aí nós temos algumas respostas. Como chegar nesse consenso, né? Algumas opções. Então, nós temos Orton, né, o método de infiltração de Orton, nós temos Curve Number, que é o método CN, nós temos o Green Empty, tá? Então, aí nós chegamos nesses métodos que vão representar, né, toda essa dinâmica para nós de infiltração, ok? Então, pessoal, eu quis fazer essa introdução para vocês porque realmente eu acho muito importante, tá, que vocês tenham ciência, consciência desse processo. Porque aqui a gente vai entrar nas equações, exemplo e tal, mas antes disso, é importante que vocês tenham essa consciência, porque senão vocês vão aprender as equações, o passo a passo do método, mas e aí? Para que eu vou usar isso na vida? Para que ele serve? O que é esse resultado? Tá? Então, que vocês já tenham ciência que esse método Green-Empty é um método que é um método de infiltração, onde nós vamos estimar essa infiltração no solo para o nosso projeto de macrodrenagem, por exemplo. Tá? E esse é um método que nós vamos seguir um passo a passo e nós vamos sair ali com um resultado. Deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó. Onde nós temos uma curva. Deixa eu mudar a tela aqui para vocês. Nós temos aqui a nossa... deixa eu colocar... a legendinha já está aqui em cima. Essa curva azul aqui, pessoal, tá? É infiltração total que nós tivemos aqui no nosso exemplo, tá? Então, o eixo vertical ele é a nossa infiltração, né? Então, a linha azul, infiltração total. E aqui nós temos no eixo horizontal o tempo, né? Então, em função do tempo. Conforme foi passando o tempo, foi aumentando essa infiltração no solo, tá? Então, aqui no tempo 0, 2 horas, ó, nós tivemos aqui basicamente quase 4 milímetros de infiltração no solo. Em 1 hora, nós já tivemos aqui 9 milímetros de infiltração no solo, e assim vai até 2 horas, tá? Que é o exemplo que a gente vai fazer. E essa curva laranja é a taxa de infiltração, que ela vai caindo em função do tempo. Então, esse conceito é muito importante que fique também cravado na cabeça de vocês. Começou a chover numa região, né, sobre um solo, esse solo ele vai absorver uma quantidade de água maior no início. A taxa de infiltração vai ser maior no início, porque o solo vai estar mais seco, né? Então vai ter mais espaço para a água infiltrar. A partir de um determinado momento, né, a cada
espaço no tempo, vamos colocar assim, essa taxa tende a ir diminuindo. Por quê? Porque vai ter menos espaços para a água infiltrar. O que é infiltração, né, pessoal? É a água de chuva buscando ocupar os vazios do solo. Então, se você olhar microscopicamente o solo, você vai ver lá o grãozinho de areia e tal, e vazio entre cada grãozinho, né? Ar em cada grãozinho. Aí desce a água e ocupa aquele espaço do ar, tá? Agora, conforme vai passando o tempo, a água começa a ocupar cada vez mais espaço e sobra menos espaço para ter essa mesma infiltração. Por isso que a taxa vai caindo, tá? Mas o acumulado sempre vai aumentando, obviamente, tá? Então, olha só, deixa eu colocar na tela aqui para vocês. Então, o método de Green Empty, né, trabalha com uma frente molhada, aqui, um wet in front, né, ou seja, uma frente aqui molhada, né, onde tem essa distância L da superfície do solo até chegar aqui na superfície da frente molhada, do wet in front, ok? Então, o que ele equaciona aqui basicamente? Olha só, nossa equação 1. Nós temos aqui a lâmina total infiltrada, tá? O quanto que infiltrou de água no solo em milímetros, é igual a profundidade da frente de molhamento, que é esse L aqui, ó, tá? Essa profundidade da infiltração, vezes a porosidade do solo, menos o conteúdo de umidade do solo no início da infiltração. Ou seja, no início da infiltração já existe uma quantidade de água no solo, né? Um conteúdo de umidade ali inicial do solo, ok? Então nós temos essa primeira equação aqui de Green Empty, né, resolvendo aqui basicamente a nossa lâmina infiltrada. Só que não é tão simples assim, tá, pessoal? Então essas variáveis aqui, a gente vai ter que dar uma caminhadinha para encontrar um caminho para resolver essa equação. Por exemplo, aqui a equação 2, nós temos a taxa de infiltração. Então, quando a gente fala de lâmina infiltrada, a gente sempre vai ver milímetros. Taxa de infiltração, a gente vai ver milímetros por unidade de tempo, no caso, horas. Ok? Então, pessoal, olha só. Nós temos aqui a taxa de infiltração milímetros por hora, que vai ser igual à condutividade hidráulica, né, do nosso solo, vezes o ΔH dividido pelo ΔZ. O que é o nosso ΔH? É a diferença potencial entre a superfície e o solo seco imediatamente abaixo da nossa frente de molhamento. Então, entre a superfície aqui em cima e o solo seco que está imediatamente abaixo, ó, do nosso nível L aqui, ó. Esse é o nosso ΔH, que a gente vai ver como a gente vai calcular daqui a pouquinho, tá? E o nosso ΔZ é a distância, né, a profundidade da superfície até a frente de molhamento, que é igual ao nosso L, que a gente já tinha visto aqui em cima, tá? Então aqui nós temos uma equação para a lâmina infiltrada e aqui uma equação para a taxa de infiltração. Só que esse ΔH, como a gente viu aqui, diferença de potencial entre a superfície e o solo seco imediatamente abaixo e tal, isso daqui a gente consegue calcular da seguinte forma. Até pintei de vermelho aqui, ó, já para fazer essa conexão para vocês. Então esse ΔH vai ser o potencial mátrico, né, do solo, tá, que vai estar em milímetros, mais a nossa distância da superfície, né, e a lâmina de molhamento, que é justamente o nosso L aqui. Tá? Então, esse potencial de deter essa água no solo, esse potencial mátrico aqui do solo em milímetros, mais a distância que é o nosso L. Tá? Assim a gente calcula o nosso ΔH, ok? Então, olha só, nós temos três equações aqui em mãos. A equação da lâmina infiltrada, da taxa de infiltração, e aqui nós temos a equação do ΔH, que depende do potencial mátrico e da espessura aqui da nossa frente de molhamento, ok? Quando a gente faz o seguinte, ó, pega a equação 3, que é essa daqui, ó, que tem o ΔH, e a equação 1, que tem aqui o nosso F, né? E substitui, né, essas equações aqui na equação 2, nós temos a seguinte equação. A taxa de infiltração vai ser igual à condutividade hidráulica vezes o potencial mátrico, né, do meu solo, vezes o déficit inicial de umidade do solo em relação à saturação, tá? Ou seja, eu tenho a umidade inicial do solo, ok? Que é X, mas eu tenho a umidade que vai chegar na saturação do meu solo. Então, a diferença entre esses dois valores, mais a lâmina total infiltrada, que é o F, né, que nós já tínhamos na equação ali
1. Né? Então, substituindo a equação 3 e 1 na equação 2, nós chegamos nessa equação resultante. Ok? Olha só, pessoal, um passo simples aqui, né, matemático, que é o seguinte. Taxa de infiltração é o quê? É a nossa infiltração, a lâmina de infiltração, em função do tempo, certo? Taxa de infiltração é a nossa lâmina infiltrada em função do tempo. É só você olhar a unidade. Qual que é a unidade da lâmina infiltrada? Milímetros, certo? Qual que é a unidade da taxa de infiltração? Né? É milímetros por hora. Então, nós temos ali, basicamente, milímetros por hora, né? Nós temos uma taxa de infiltração. Então, essa taxa de infiltração vai ser milímetros por unidade de tempo, tá? Derivada aqui da lâmina infiltrada pela derivada do tempo. Então, basicamente, a equação 5 é igual à equação 4, né? Tendo o entendimento que a nossa taxa de infiltração é a derivada aqui da lâmina infiltrada pela derivada do tempo, ok? Resolvendo aqui com essa referência de 2010, essa equação, nós chegamos na equação 6. Ó. Então, fazendo um rearranjo matemático, nós temos aqui as mesmas variáveis, só rearranjadas aqui na equação, e assim nós conseguimos aplicar essa equação e chegar em um resultado aqui, né, de infiltração, né, de lâmina infiltrada, ok? Bom, então aqui nós temos as mesmas variáveis, né? Não vou repetir aqui de novo para vocês, para não ficar repetitivo, mas nós temos o seguinte, tá? Avançando, né? Então chegamos nessa equação que vai ser muito importante para nós, que a gente vai ver no exemplo ali na frente, tá? Mas antes de passar para o exemplo prático, eu queria só tecer mais algumas considerações do seguinte, tá? Esse material que eu estou apresentando para vocês, pessoal, ele é uma referência aqui do livro, né, do Walter Colichou, tá? Ideologia para Engenharia e Ciências Ambientais, ok? Então, é um livro bem bacana aí para quem quiser se aprofundar um pouco mais aí também na ideologia, tá? E aí nós temos o seguinte, tá? Uma seguinte premissa. O solo, né, nunca está 100% seco, tá? A gente sempre tem uma certa umidade residual no solo. E quando a gente tem a diferença entre a porosidade, né, e a umidade residual, aí nós temos a porosidade efetiva mesmo do solo. Ou seja, olha só, vou repetir. Nós temos a diferença entre a porosidade do solo e a umidade residual, que é aquela umidade que sempre vai estar presente ali no solo e tal. Essa diferença vai nos dar a porosidade efetiva mesmo do solo. Então, é isso que nós temos na equação 7. Ó. Porosidade efetiva vai ser igual à nossa porosidade do solo, mesmo menos, né? Aqui o conteúdo de umidade residual que está no solo seco, né? Entre aspas aqui, né? Porque a gente comentou que nunca ele vai estar 100% seco mesmo, tá? Então, nós temos aqui essa equação. Beleza. Com essa equação, a gente consegue definir, então, a saturação efetiva, né, do nosso solo, que vai ser o nosso SE. Qual que vai ser a saturação efetiva? Vai ser a umidade no início aqui da infiltração, umidade do solo no início da infiltração, menos a unidade residual, né, dividido pela porosidade do solo, menos a umidade residual de novo. Com isso, nós temos aqui a nossa saturação efetiva, tá? E para determinar o nosso delta teta, né, que nós temos lá na equação aqui de cima, ó, que é a equação que a gente vai utilizar, nós temos aqui a equação número 9, que o delta teta vai ser igual, tá, a 1 menos a nossa saturação efetiva, vezes a porosidade efetiva do solo, ok? Então, se a gente equacionar aqui, resolver a equação 8, a gente vai chegar na equação 9, tá? E essa equação também vai ser importante, porque com ela, nós temos aqui o nosso delta teta, que vai ser aplicado na equação aqui 6, ok? Então, pessoal, aqui é um pouco da dedução, né, dessas equações que nós temos no método de Green-Amp, só para que vocês entendam um pouco dessa caminhada, né, ao chegar nessas equações, ok? Mas, de fato, o que você vai aplicar
na prática e no seu projeto, é o que a gente vai ver a partir de agora, nesse exemplo aqui, dado para que a gente possa realizar aqui juntos, ok? Então vamos lá. O exemplo é o seguinte: considere um solo argilo-arenoso, tá? Calcule a capacidade de infiltração utilizando o método de Green Empty em incrementos de 6 minutos, até uma duração de 2 horas. Considere que o solo encontra-se com saturação relativa de 25%. Então, olha só, já tem um estudo prévio do solo e uma caracterização, né, de que esse solo se enquadra na textura argilo-arenosa, tá? Está sendo solicitado que seja aplicado o método Green Empty para essa avaliação, para uma duração de 2 horas, ok? Para uma duração de 2 horas. Então, imagine que você tem ali uma chuva de 2 horas, que vai ser avaliado aqui essa infiltração em pequenos passos de tempo, aqui a cada 6 minutos ou 10, né? Então, pequenos passos de tempo. E esse solo aqui, argilo-arenoso, já nesse ensaio inicial, foi caracterizada essa textura e uma saturação relativa de 25%, ok? Então, pessoal, olha só, nós temos já algumas informações aqui iniciais que já vão nos dar o norte para que a gente consiga calcular, então, essa infiltração aí no solo em 2 horas e também a taxa de infiltração que varia ali em função do tempo, ok? Como nós vamos fazer isso? Bom, primeira coisa, porosidade efetiva do solo, que é o nosso θe aqui, ó, porosidade efetiva do solo, que a gente viu aqui em cima, né, através dessa equação aqui, ó, tá? Como que a gente vai determinar? Bom, nós temos uma referência numa tabela de solos, tá, que está aqui na segunda aba aqui, né, que nós temos nessa planilha, onde nós temos as texturas dos solos, tá? Nós temos a porosidade, nós temos aqui a porosidade efetiva, nós temos o potencial mátrico e a condutividade hidráulica, ok? Então, quando a gente vai determinar a porosidade efetiva, nós vamos adotar aqui esse valor da tabela, que é de 0,321. Vou até deixar ele fixado aqui, ó, que é a porosidade efetiva, 0,321, ok? Beleza. O potencial mátrico que a gente tem também aqui na equação, ó, tá? Essa letra grega aqui, nós também temos nessa tabela, tá? Então, potencial mátrico para argilo arenoso, a gente vai pegar aqui 239 milímetros. Então, aqui eu já deixei igualado lá a esse trecho da tabela. Condutividade hidráulica, nós também já temos esse valor, né, para esse tipo de solo, que vai ser de 0,6 milímetros por hora. Então, vou adotar 0,6 milímetros por hora. Saturação efetiva, quanto mais próximo de 0, mais seco, mais próximo de 1, mais saturado. Aqui nós já temos, né, devido ao ensaio inicial do solo, 25% de saturação. Então, 25% é 0,25, né? Então, não tem muita dificuldade aqui. Certo? Beleza. Com esses dados aqui, então, pessoal, que basicamente saiu de um ensaio prévio aqui do solo que nós vamos trabalhar, que com isso nós temos porosidade, potencial mátrico, condutividade e a saturação, com esses dados iniciais, nós vamos calcular, então, né, aqui o déficit inicial de umidade do solo em relação à saturação, que é justamente a equação que nós já vimos aqui em cima, a equação número 9, tá? Então, como que a gente vai calcular isso? Vai ser 1 menos a saturação efetiva, que é 0,25, tá? Vezes a porosidade efetiva, que é 0,321. Fazendo esse cálculo, a gente chega aqui em 0,24, tá? Arredondando aqui, né? 0,24. Beleza? E esse valor é dimensional. Certo? Ok, próximo passo, pessoal. Nós temos aqui um intervalo de tempo de 6 minutos, né? Está aqui no nosso exemplo, poderia ser 10, né, tal, mas aqui está com 6 minutos. Então, 6 minutos transformando aqui essa unidade em horas, daria, né, 6 dividido por 60, daria 0,1 hora, ok? Beleza. Próximo passo, pessoal. Aí nós vamos, então, aplicar essa equação aqui, né, que é basicamente a mesma equação
que nós chegamos aqui em cima, por isso que eu dei um destaque para ela, né? Comentei que seria uma equação mais relevante aqui para nós, que é justamente através dela que nós vamos determinar a nossa infiltração no solo, tá? Como que a gente vai fazer isso, pessoal? Deixa eu só apagar esse item aqui, ó, que eu acho que eu tinha feito, mas não vou utilizar mais, certo? Opa. Beleza. Então, olha só, nós temos o seguinte. Essa equação vai ter aqui a nossa função g, né? Que vai ser igual a infiltração, ok? Menos o nosso potencial mátrico, que nós temos aqui, do solo, vezes o déficit inicial da umidade do solo em relação à saturação, vezes Ln, né, função logarítmica, vezes 1 mais F de novo aqui, que é a infiltração, né, então lâmina infiltrada no solo, dividido pelo potencial mátrico, vezes aqui de novo, né, o déficit inicial da umidade em relação à saturação, menos condutividade hidráulica vezes passo no tempo. Tudo isso daqui, pessoal, tem que ser igual a zero. Tá? Então, essa equação tem que estar em equilíbrio, né, igual a zero. Ok? E como, então, que a gente vai determinar a nossa infiltração, nossa lâmina de infiltração, através dessa equação? Bom, inclusive na referência do livro de ideologia, do Colichou, né, ele recomenda lá um método interativo, né, para a gente chegar nesse resultado. Aqui a gente vai fazer via Excel, né, porque a gente vai usar ali o poder de processamento da máquina ao nosso favor, ok? E como que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro passo, vou construir essa tabela, onde a primeira coluna vai ser o passo de tempo, tá? Ou seja, se eu tenho aqui passo de tempo de 6 minutos, vai dar ponto 1 horas, então você ponto 1, ponto 2, ponto 3, até chegar lá em 2 horas, né? Então, nosso passo de tempo aqui até chegar na duração total aqui do nosso evento, né, de 2 horas, ok? Beleza. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou ter que adotar aqui, né, um valor de f, até coloquei como teste, né, um f-teste, tá? Calcular essa equação toda, que seria a minha função g, ok? E vou ter que testar vários f's aqui, até que o meu g seja igual a zero ou muito próximo de zero, com esses valores aqui, ó, tá vendo? Muito próximos de zero. Então, eu teria um ajuste aqui dessas equações. Como que eu faço isso, né? Bom, o primeiro pontapé que eu poderia dar aqui, ó, vou até apagar alguns Fs aqui, ó, para a gente fazer junto. O primeiro pontapé que eu poderia dar seria o seguinte: o meu F aqui eu vou adotar como a minha condutividade hidráulica vezes o meu passo de tempo. Tá? Então, olha só, deu um valor aqui, ó, do meu G de 0,06, tá? Ainda, né, nós temos aqui um valor que é distinto de zero, né? E nós temos aqui somente duas casas depois da vírgula. Então, para a gente melhorar esse ajuste, o que a gente pode fazer? Posso vir aqui em data, aqui em cima, tá? Posso vir aqui agora, na verdade, que agora o meu está em inglês aqui, agora bagunçou, peraí. Data. Certo, posso vir aqui em data, então, aqui em cima, né? O meu tá em inglês aqui, que eu estava usando o RecRaça, mas aí eu venho aqui em GoSeek, tá? E deixei até uma colinha aqui, ó, para vocês, aonde o definir célula seria aqui nossa função G, tá? Porque ela que vai ter que ser igualada a zero. Então, vou selecionar aqui, ó, essa célula, vou deixar aqui o valor de zero, porque é o que eu preciso encontrar como resultado. E vai mudar qual valor? Vai mudar o meu F, que eu dei um pontapé inicial e quero que ele ajuste aqui. Beleza?
Então, eu vou clicar em OK e deixar a máquina rodar. Ele só não vai rodar porque o meu F está com uma equação aqui, né? Deixa eu só tirar a equação, deixar um valor aqui direto e vem aqui de novo, então. Em data, né? Vem aqui em Goal 6. Se eu tiver em português, vai ser atingir meta, né? Então, vem aqui no G, tá? O valor tem que ser para 0. E eu vou mudar qual valor? O valor de F. Aí eu vou calcular. Beleza. O que ele fez? Ele testou vários valores aqui de F para que o G fosse o mais próximo de 0 possível. Ele chegou no valor de 2,66. A mesma coisa pode ser feita aqui, ó, para a segunda linha. Eu vou ter o meu G próximo de 0 e vai mudar o quê? Vai mudar esse valor aqui, ó. Tá? Que eu nem chutei, tá? Então ele vai determinar para mim 3,79. Próxima linha, mesma coisa. Então vem aqui, o meu G tem que tender a 0, vai mudar aqui essa célula que ele vai calcular para mim, 4,67, tá? Por fim, né, essa última aqui que a gente vou fazer junto com vocês, a mesma coisa. G igualado a 0, vai mudar essa célula da lâmina de infiltração e tem esse valor. Então, o que acontece? Eu vou repetir esse processo aqui para todas as etapas e, com isso, eu vou determinar o quê? As minhas lâminas de infiltração em função do tempo. Então, aqui a ponto 1 horas, eu tenho essa lâmina aqui, 2,66 milímetros de infiltração, a ponto 2 horas, 3,79 milímetros, até chegar 12,56 milímetros de infiltração. Ok? Então, esse G aqui acaba sendo mais uma coluna para a gente chegar justamente no valor de F. Vou até dar uma congeladinha nele aqui. E esse meu F minúsculo vai ser a minha taxa de infiltração. Então, vou até marcar para vocês ó, o seguinte. Deixa eu colocar uma setinha aqui. Ó. Então, esse F aqui vai ser essa equação que vai ser utilizada. Tá? Vou até anotar no G aqui, ó, tá? Que a equação é no G. Só mudar a cor da seta. Aumentar um pouco a espessura. Beleza, tá? E o meu F minúsculo vai ser essa outra equação aqui, ó. Deixa eu ver se consigo ajustar essa seta aqui. Não ficou muito bom, mas vocês entenderam, né? Que esse F minúsculo vem daqui e o G, né, vem dessa equação aqui. Por que vem desse F minúsculo? Porque a gente já tinha calculado, deduzido essa equação lá em cima, né? Então, seria essa equação aqui, ó. Tá? Condutividade hidráulica, potencial mátrico, diferença de umidade e aqui a infiltração, a lâmina infiltrada. Então, com isso, nós temos aqui a nossa taxa de infiltração. Então, nós estamos só aplicando essa equação aqui. Então, olha só, esse F vai pegar lá justamente a nossa condutividade hidráulica vezes potencial mátrico, está tudo travado porque é um valor único, né, do solo. O que vai mudar aqui é o meu F, né, que é a minha lâmina de infiltração, que ela vai mudando de acordo com o passo de tempo, por isso que a minha taxa também vai mudando, ok? Quando eu ploto esses resultados aqui no gráfico, pessoal, aí eu tenho esse gráfico aqui, ó. Deixa eu pegar o outro gráfico que está maior. Deixa eu aumentar esses tamanhos aqui. Vou colocar aqui um 20. Aqui também um 20. Aqui os valores também vão aumentar para 20. Esses daqui também. Vou aumentar esse tamanho também. Bom, então nós temos aqui a taxa de infiltração, né, que seria milímetro por hora, que é a nossa curva laranja. Nós temos aqui a lâmina infiltrada,
que seria somente milímetros, que seria a nossa curva azul. Ok? Só aumentar aqui em cima também, ó. E aí, nós temos aqui a legendinha, tudo isso aqui em função de hora, né? De passo de tempo aqui até chegar a 2 horas. Então, perceba só, a minha infiltração, minha lâmina de infiltração, foi aqui de basicamente 12 milímetros e uns quebradinhos, tá? Em 2 horas. E a minha taxa de infiltração ela foi caindo conforme o passar do tempo, tá? Então, quando a gente vai avaliar esse balanço hídrico, né, para fazer esse estudo de macrodrenagem, né, para saber o quanto infiltrou, né, nesse evento, nós conseguimos fazer esse processo e determinar de um passo de tempo ali, numa duração total do evento, qual foi a lâmina infiltrada, ou seja, no nosso sistema, nós temos ali a chuva, né, que é a entrada, nós temos ali algumas perdas, e essa perda de infiltração poderia ser caracterizada, né, aplicando esse passo a passo, resultando aí um pouco mais de 12 milímetros, ok? Então, pessoal, esse é um passo a passo que nós temos aqui desenvolvido, tá? Inclusive, esse material, essa planilha, nós vamos subir dentro da nossa plataforma de capacitação sobre as águas. Então, se você é aluno, já vai estar disponível lá para você, lá dentro. Se você ainda não é aluno, participe do nosso mini curso, participe das novas turmas aí, para você ter acesso a todo esse material complementar também, beleza? Então, pessoal, para a gente finalizar, queria pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo, se vocês gostaram, né, desse processo todo aqui, se vocês entenderam. Se vocês quiserem compartilhar com outros colegas também, compartilhem aí com outros profissionais da área e se inscrevam no canal para vocês estarem por dentro de todo o passo a passo aqui que nós estamos divulgando, né, semana a semana. Beleza? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Grande abraço. Até uma próxima. Tchau, tchau.